E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos começando uma outra carta que Paulo escreveu para Timóteo. Nós vimos nas duas últimas semanas a primeira carta que ele escreveu. E agora ele escreve uma segunda carta que é totalmente diferente da primeira carta. Essa segunda carta, alguns acreditam que é a última carta que Paulo escreveu, é a última carta que ele escreveu. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles acham que Paulo foi solto da prisão, depois foi preso de novo, foi condenado e executado. Outras pessoas acham que não, que essa é a última carta e que Paulo, depois que escreveu essa carta, depois de algum tempo, ele foi condenado e executado por Nero. E é interessante que no final da carta, Paulo dá mais ou menos a impressão de que ele está no fim da linha dele, né? Ele está no fim da linha dele. Então, ele dá essa impressão, né, pra gente, que ele foi condenado, o apelo não funcionou, aquele negócio todo. Então, ele dá essa impressão de que o tempo dele está acabando, está acabando. Então é uma carta muito pessoal, é uma carta de encorajamento, né? Uma carta totalmente diferente da primeira, né? A primeira era mais um treino para o ministério, para o serviço. Essa carta é uma carta mais pessoal, para encorajar o Timóteo, para ajudar o Timóteo na caminhada dele cristã e compartilhar coisas do Paulo também, né? E antes de ler o versículo de hoje para você, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver o versículo de hoje. O versículo de hoje é extraordinário. Olha o que Paulo fala. Capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, 5. Diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. É extremamente importante esse texto de Paulo aqui, quando ele fala da fé que estava na avó e na mãe, e agora está em Timóteo, uma fé sincera, né, que está nele. É algo extraordinário, né? Paulo fala: eu tenho certeza que essa fé é a mesma fé que está em você, que veio da tua avó, passou pela tua mãe e agora está chegando em você. Que é algo extraordinário para a gente entender isso, que é a participação da família na educação, no crescimento dos filhos, dos netos, dos bisnetos, no conhecimento de Deus, da palavra de Deus e da fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo aqui, é isso que Paulo está enfatizando aqui para Timóteo, que a fé de Timóteo simplesmente não apareceu do nada, ela veio porque ela tem uma tradição dentro da família. E as famílias têm que entender, os pais, os avós, os tios, nós temos que entender que nós temos responsabilidade para com os nossos familiares. Às vezes a gente deixa a responsabilidade da educação e de religião para a igreja e da educação para o país. Não pode, né? Para o governo, não pode deixar, não pode fazer. A gente tem que assumir a responsabilidade, as famílias têm que educar os seus filhos. E com a fé a mesma coisa, não podemos deixar a responsabilidade com a igreja. A igreja tem o papel dela de treinar a gente, de ajudar a gente, né? Mas não é responsabilidade da igreja somente. A família tem uma responsabilidade extremamente importante para conduzir os filhos e os netos, né, os descendentes à fé em Cristo. Então a fé habitou na avó, passou para a mãe, agora passa para Timóteo. E Paulo está falando, eu tenho essa sincera, você é sincero, é uma fé sincera, eu tenho certeza que essa fé passou para você. Não tenho dúvida nenhuma que elas fizeram o trabalho delas, de compartilhar a fé com você. E agora você tem a fé em Cristo. É algo extraordinário, é um testemunho para essas mulheres que naquela época, né, fizeram isso, educaram os filhos. Contra tudo e contra todos, contra a cultura, contra tudo e contra todos. Elas tiveram assumiram a responsabilidade de educar os filhos, no caso Timóteo, o filho, na fé. E é uma lição extremamente importante para todos nós, queridos. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.